Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui professor Hugo Peixoto de Química. Estaremos começando a ver a parte de equilíbrio químico, mais especificamente o tópico de princípio de Le Chatelier. Um dos tópicos que mais cai em todo tipo de vestibular, seja Enem, seja vestibular tradicional, seja prova de específica, sempre está lá alguma coisa de Le Chatelier sendo abordado. Por quê? Porque, meu querido, o Le Chatelier vai estudar as perturbações e para que algo mais marcante do que alguém que te perturba? Até o nome já soa semelhante, né? Le Chatelier, o chato, tudo está relacionado, tudo tem a ver. Mas entenda, se o Le Chatelier é um tópico do equilíbrio químico, é importante demais que a gente lembre qual é a condição que permite que um sistema atinja o tal do equilíbrio. Não é qualquer situação que atinge o equilíbrio, mas todo sistema que for realizado em um sistema fechado, vamos lembrar algumas coisinhas aqui, características relevantes que eu não posso deixar passar. Pessoal, sistema fechado é, por exemplo, uma garrafa que está tampada. Você não tem troca de matéria, mas você tem troca de energia. Aquela garrafa que você levou para a escola, você saiu com ela de manhã bem gelada. Durante o transcorrer do tempo, ela vai trocando calor com o meio e aí vai ficando na temperatura ambiente, natural. Sistema fechado permite troca de energia, mas não permite troca de matéria, tá? E outra coisa, e mais óbvia, né? O processo reacional tem de ser reversível. Porque se não houver a reversibilidade, o equilíbrio não tem sentido. Afinal de contas, vamos puxar um pouquinho do conteúdo de cinética, que é o conteúdo pré-requisito para tu entender equilíbrio. Qual é a característica que traz o equilíbrio à tona? A velocidade da reação direta igual à velocidade da reação inversa. Então eu tenho que ter a reversibilidade. Se eu não tiver direta e inversa, eu não vou ter essa capacidade de igualar as velocidades e, portanto, o equilíbrio não se caracteriza. Mas, vamos lá, se vem da cinética, vamos pensar aqui um pouquinho. Cinética, a gente estuda a velocidade da reação e os fatores que têm algum tipo de influência sobre ela. Tu lembra os fatores? Vamos lá lembrar os fatores que interferem na velocidade de uma reação. Concentração dos reagentes, até porque, né? Se a cinética como um todo depende da questão da teoria das colisões, as partículas têm que colidir para reagir. Quanto mais concentrado, mais próximas as partículas, é óbvio que mais colisões vão haver. Além da concentração, temperatura. Pela mesma linha de raciocínio, né? Se a temperatura, uma definição simples para ela, é a medida do grau de agitação das partículas, quanto mais agitadas as partículas estiverem, mais colisões tu vai ter. Então maior vai ser a velocidade. E outro critério, pressão. Lembrando que pressão, na física tu aprende isso. A relação da pressão é força sobre área. Então a pressão o que é? É resultado das colisões das partículas com as paredes do recipiente. Entenda, quando você está num local muito apertado, você fica muito preso. Naturalmente você vai empurrar as paredes para tentar expandir e ganhar mais espaço, mais conforto. As partículas são do mesmo jeito. No estado gasoso, elas têm a maior energia cinética, maior agitação, então elas vão colidir com as paredes. O resultado dessas colisões com as paredes é o que resulta na pressão. Então, na física, inclusive, tu aprende que pressão é força sobre área e tal, mas não entrando tanto na questão. Eu só quero que você perceba que a pressão é uma força, é resultado de uma força. Então essas colisões com as paredes interferem na pressão. Logo, como é que eu posso aumentar a pressão de um sistema? Eu posso contraí-lo, reduzir o volume, e aí obviamente que vão ter mais colisões com as paredes, ou aumentar a quantidade de partículas dentro do sistema. Acaba que então, de certa forma, eu posso dizer que a pressão tem uma relação direta com a concentração. Tanto que quando tu estuda gases, uma das equações mais conhecidas da química e da física, PV igual a nRT, a famosa equação de Clapeyron. Ei, joga o volume para o segundo membro. A pressão vai ficar diretamente proporcional à concentração. Então realmente tem a ver as duas coisas. Mas se eu estou puxando da cinética química, eu deixei esse ponto de interrogação aqui por isso. Porque tu está fazendo um esforço mental aí para lembrar da cinética. Aí tu está assim, ó. Concentração, temperatura, pressão. Professor, mas na cinética tem outros dois fatores. Tem outros dois fatores que interferem na velocidade da reação. É o catalisador, famoso, né? Estudado até na biologia com a questão das enzimas e tudo mais. E ainda tem um outro fator chamado superfície de contato. Ou área de contato, como você queira chamar. Meus caros, por favor, raciocine um pouquinho. Olha o porquê da interrogação. Todo mundo fica assim, mas espera aí.
Se o equilíbrio tem relação com a velocidade é estudada na cinética, e na cinética eu tenho esses 5 fatores, por que esses 2 não são considerados perturbações do sistema que está em equilíbrio? Essa pergunta é massa. E exatamente em cima dela, tu vai raciocinar agora. Ó. Qual é a função do catalisador? Não vá me dizer que aumenta a velocidade, não. Essa é uma consequência. A função dele é reduzir a energia de ativação. O catalisador ele cria um caminho alternativo. É como se ele criasse um atalho para se chegar ao seu destino, o produto da reação. Quando ele cria esse caminho alternativo, ele acaba tendo menos dificuldade, ou seja, a energia mínima necessária para realizar o processo, para formar os produtos, reduz-se. É como se fosse, pessoal, numa comparação aqui meio grotesca, mas com o seu cotidiano, é como se fosse uma promoção. O catalisador ele gera uma promoção, ele reduz o preço da mercadoria. Ele facilita então a compra, ele facilita então a reação. Como ele torna a reação mais fácil, ela vai se tornar mais rápida. Por isso que tu acaba dizendo que o catalisador aumenta a velocidade. Mas o que acontece? É exatamente por essa ação do catalisador de reduzir o pico energético, aquela montanha do gráfico termocinético, se ele reduz, essa redução ocorre tanto para o sentido direto quanto para o sentido inverso da reação. E aí o que caracteriza o equilíbrio? As 2 velocidades são iguais. Quando você faz o uso do catalisador, as velocidades das reações direta e inversa aumentam, mas permanecem iguais. Então ele não tira o sistema do equilíbrio. Ele apenas faz com que o equilíbrio seja atingido mais cedo. Aumentou as velocidades. Ei, mas ele não perturba o equilíbrio porque a igualdade entre as velocidades continua existindo e o equilíbrio, portanto, é mantido. E a superfície de contato, por que ela não interfere? Porque a superfície de contato é um critério, é um fator que atua sobre os componentes, as substâncias sólidas. É sempre aquele exemplo, né? O comprimido efervescente que o pessoal tritura para jogar na água e a dissolução se faz quase que instantaneamente. Pois é exatamente por isso. Por ser um critério exclusivamente aplicado aos sólidos, sólido não interfere no equilíbrio, pessoal. Porque a concentração do sólido é sempre muito alta. E aí tu não tem uma aplicação plausível, mensurável dele sobre o equilíbrio. Por isso que o fator superfície de contato também não é um fator considerado como perturbação. Então, nosso conteúdo se resume a esses três critérios. Agora, como que se dá essa perturbação e, mais ainda, como que se dá a consequência delas, né? Olha só, pessoal, existe uma lei da física, a primeira lei de Newton, chamada lei da inércia, né? Que diz que um corpo tende a permanecer como está. O equilíbrio é do mesmo jeito, filho. Entenda, se um sistema está em equilíbrio, a tendência é que ele permaneça em equilíbrio eternamente. Até porque, a partir do equilíbrio atingido, as velocidades se igualam, as concentrações se tornam constantes, mas não necessariamente iguais, e assim vai perdurar. O equilíbrio não é o fim da reação. Apenas eu não vou ver mais nenhuma alteração macroscópica, por quê? Porque as concentrações passaram a ser constantes, tanto de reagente quanto de produtos. Agora, se eu promovo uma perturbação, se eu pego aquele sistema e jogo mais algum dos componentes lá dentro, desde que esse componente não seja sólido, lembre disso, tá? Se eu jogar algum componente, seja ele um reagente ou um produto, vamos raciocinar um pouquinho. Pessoal, uma reação direta precisa consumir os reagentes para formar os produtos. Então, se eu chegar no sistema e adicionar reagente, eu vou estar fornecendo mais material para que a reação direta aconteça. Por outro lado, se eu acrescentar produto, eu vou estar fornecendo mais componentes para que a reação inversa aconteça. Então, o que eu quero que você perceba é que, quando a gente faz uma perturbação, por exemplo, aumentei a concentração de uma substância X, o que isso vai causar ao sistema que está em equilíbrio? O sistema vai querer recuperar o equilíbrio, ou seja, vai querer se desfazer daquela perturbação. Como que ele faz isso? Consumindo X. Se você adicionou essa substância X, quer ela seja reagente ou produto, você vai agir, o sistema vai agir de forma a consumir aquele acréscimo que você provocou. Então é por isso que todo mundo fala assim, se a gente aumenta a concentração de uma substância, desloca para o lado oposto. Ou seja, desloca para o lado em que aquela substância atua como reagente. Aquela substância será consumida. Então, eu vou deslocar o equilíbrio para o lado que consome o X. Para o sentido da reação, seja ele o direto ou o inverso, que consome a substância que eu adicionei. Tá? Que aqui no caso eu representei por X, né? E aí eu vou repetir até você, mesmo que pelo cansaço, não esqueça. Veja,
Se o X for sólido, não vai fazer nada com equilíbrio. Sólido não interfere em nada. Esquece o sólido, tá? Não importa se ele está no reagente ou no produto. Adicionar sólido ou retirar sólido não desloca equilíbrio, não perturba equilíbrio. Ei, como é que seria a temperatura? Pessoal, aqui eu vou fazer você ter facilidade na interpretação. Presta atenção. Não é correto o que eu vou dizer aqui, mas vai servir para ti. Temperatura, quando tu falar assim, ó, aumentar a temperatura, tu vai interpretar como aumentar o calor. Então vamos pensar o seguinte, aumentar o calor, tu sabe, a energia, tu sabe que precisa estar presente para permitir a quebra das ligações entre os reagentes e a consequente formação das ligações no produto. Tu inclusive lembra da termoquímica que toda quebra de ligação é endotérmica e toda formação é exotérmica. Então essa troca energética é o que favorece e permite que a reação aconteça. Então quando eu disser para ti, ó, que a temperatura foi alterada, você vai entender onde que o calor atuou. Portanto, se você promover uma alteração de aumento da temperatura, como é que tu vai interpretar para que teu cérebro raciocine mais simples? Tu vai entender que aumentou o calor fornecido ao sistema. Qual é a reação que precisa do calor, pessoal? Raciocina de forma semelhante aqui, ó. Qual é a reação que precisa do X? Aqui consome o X. Qual é a reação que precisa do calor? Aqui consome o calor. Como é que tu chama a reação que consome calor? Hein? Eu ouvi daqui. Endotérmica. Cara, isso é lindo demais. Então, olha só. Aumentou a temperatura, desloca a reação para o sentido endotérmico. Professor, e como é que eu vou saber se o sentido é endo ou é exotérmico? Querido, a questão sempre vai te dar alguma dica. Por exemplo, questão do Enem de 2020. Ele colocava um sal de cor azul na água, tá? Fazia a dissolução desse sal e formava o sal hidratado. Isso daí era aplicado, inclusive, como um mecanismo para identificar um pouco, era um cartão de identificação de funcionários de uma empresa, para identificar um pouco a questão da umidade no ar. Então, quanto mais umidade, maior a quantidade de água e, consequentemente, deslocava o equilíbrio no sentido de consumir aquela umidade. Formava o sal hidratado que tinha uma cor rosa. E aí ele perguntava como que você poderia fazer para que um cartão que estivesse na cor rosa, lado direito, produto da reação, retornasse a ser usado, ou seja, passasse para a cor original, que era o azul. Só que ele dizia que esse processo era exotérmico. Então ele dava que o ΔH era negativo. Então eu já sabia que o processo direto era exotérmico, liberava calor. E, consequentemente, o processo inverso só pode ser o contrário, né, pessoal? Inverso é endotérmico. Então, se eu promovesse o aumento da temperatura, eu deslocava o equilíbrio para o lado esquerdo, no caso, no sentido inverso, que aí era, portanto, o processo endotérmico. E esse era exatamente o gabarito da questão do Enem 2020. Falava de aquecer com o secador, porque aumentando a temperatura, deslocava para o lado endotérmico. Pelo dado da questão, repito, o dado da questão me permitia deduzir que o sentido direto era exo e, consequentemente, o inverso era endo. E era o que ele queria na questão. E o último fator que a gente tem aqui, pessoal, é a pressão. Agora, para esse aqui, eu tenho alguns pontos a lembrar a vocês. Ei, primeira coisa, pessoal, se a gente fala de pressão, a gente tem que pensar que está se trabalhando com um sistema gasoso. Então, pelo menos um dos componentes da reação tem de ser gasoso para que a pressão interfira. Se não tiver gás, se tu tiver só líquido, aquoso, alguma coisa do tipo, não tem interferência da pressão no deslocamento do equilíbrio. A pressão não vai causar uma perturbação do sistema. Agora, se pelo menos um dos componentes, não precisa serem todos, tá? Pelo menos um dos componentes for um gás, esteja ele no reagente ou no produto, a pressão se torna um fator que vai perturbar e, consequentemente, favorecer mais um sentido do que o outro. Ei, lembra de uma coisa. Pressão envolve gás. Ok. Como é que eu posso fazer para aumentar a pressão de um sistema? A gente conversou um pouquinho antes no vídeo. Se não lembra, pausa e volta. Ó, pressão pode ser alterada por alteração no volume do recipiente, e aí no caso seriam paredes móveis, ou acréscimo ou retirada de substância. Então, a gente vai pensar da seguinte maneira. Eu tenho pressão, ok. Eu estou pensando inicialmente em sistema com paredes rígidas, paredes fixas, tá? Já eu comento um pouquinho sobre isso, até porque é um ponto que a gente vai destacar, certo? Olha só.
Se eu aumentar a pressão, repito aquele aviso de agora há pouco, tem de ter gás no sistema para que a pressão se torne algo a influenciá-lo, tá? Se eu aumentar a pressão, eu vou favorecer o sentido reacional em que ocorra menor volume de gás. Por quê? Porque tendo menor volume gasoso, eu vou ter exatamente uma compensação daquela variação na pressão. Aí, pessoal, você olha para isso aqui e já deduz então o oposto, né? Se eu diminuir a concentração do X, eu desloco para o sentido que forma o X. Se eu diminuir a temperatura, eu desloco para o sentido exotérmico. Se eu diminuir a pressão, eu desloco para o sentido que forma o maior volume gasoso. Então, lembra disso, ó. Aumentou a concentração, desloca para o sentido que consome aquele. Aumentou a temperatura, desloca para o sentido endotérmico. Aumentou a pressão, desloca para o sentido de menor volume gasoso, tá? E o oposto se faz, claro. Agora, para a gente não deixar de falar, muito cuidado, você não vai errar. Você está aqui comigo, você vai aprender para acertar tudo que cair desse assunto. Presta atenção. Se o que aparecer para você na questão for a expressão houve um aumento na pressão parcial do gás, muito cuidado. Quando ele falar apenas pressão, será a mesma interpretação de se ele falar pressão do sistema ou pressão total. Mas se ele falar pressão parcial, pelo amor de Deus, cuidado. Porque pressão parcial, você vai interpretar para o gás que é semelhante à concentração. Ou seja, se ele disser houve um aumento na pressão parcial do gás A, você vai interpretar que houve um aumento na concentração do A. E como o A, no exemplo que eu falei agora há pouco, é gasoso, ele vai deslocar no sentido de consumir aquele A. Então, se a perturbação provocada for referida como pressão parcial, você vai interpretar da mesma forma que concentração. Agora, se ele falar pressão, pressão total ou pressão do sistema, aí sim você vai raciocinar dessa forma. Professor, e como é que eu vou saber se o volume do gás é maior ou menor de um lado ou do outro? Pelos coeficientes dos componentes gasosos. Por isso que eu destaquei aqui, ó, volume gasoso. Lembra que pressão só faz sentido eu analisar para gás, tá? Então essa questãozinha da pressão parcial é um primeiro ponto que você não pode esquecer. E um último ponto, pessoal, existem questões que para confundir a cabeça do aluno, eles jogam a seguinte situação. Houve uma adição de gás inerte. Gás inerte, como o próprio nome está sugerindo, é aquele gás que não vai participar do processo. Tudo bem. Ei, se ele não participar do processo, é claro que se eu estou jogando um gás dentro do sistema, e esse sistema, como eu te falei agora há pouco, tem paredes rígidas, se eu estou jogando mais gás, é claro que vai aumentar a pressão. Mas como ele não participa do processo, e aquela pressão foi aumentada no sistema como um todo, tu não vai ter interferência dele. Ele não vai deslocar equilíbrio. Entretanto, e agora é onde esse vídeo vai fazer diferença para você. Se a questão propuser a adição de gás inerte em um sistema com paredes móveis, tipo uma seringa que tem um êmbolo que pode subir ou descer, se você adicionar o gás inerte, o êmbolo vai subir, porque tem mais gás ali dentro, então tem mais partículas colidindo com as paredes. Vai elevar o êmbolo, as paredes são móveis, ampliou, aumentou o volume. Isso sim vai interferir no equilíbrio. Então, cuidado. Se ele propõe a adição de gás inerte, você vai analisar se o sistema está falando de um recipiente com paredes rígidas ou paredes móveis. Paredes rígidas não interfere, não desloca equilíbrio. Paredes móveis vai deslocar, porque aí sim, ele, ao aumentar o volume, vai reduzir a pressão. E em reduzindo a pressão, reduzindo a pressão, vai para o lado de maior volume gasoso. Ok? Então, assiste esses vídeos quantas vezes tu precisar, mas não perde nenhum detalhe dele. Ok? Deus abençoe, fiquem com Deus, bons estudos, até a próxima.